Uma aldeia, 1000 heróis. Com os seus olhos cor de azeitona, já fechados pelo cansaço, e apesar de tanto sono, Martim ainda pediu à mãe uma história antes de adormecer. Conta-me uma história, daquelas de heróis que me fazem sonhar com aventuras. A mãe olhou para ele pensativa e disse-lhe: Filho, vou contar-te uma história. Uma história que eu ouvi à avó Ana, que a tinha ouvido da sua mãe Catarina, em que o herói tinha o teu nome, Martim. Com os seus olhos sonhadores, olhou para Rosa, sua mãe, e aguardou com curiosidade própria das crianças a história que lhe iria contar. Sabes, filho, esta história passou-se aqui bem perto de nós. É uma história verdadeira, de heróis de outros tempos. É uma história que se passou em Santo Aleixo, de onde era natural a tua bisavó, que ouviu esta história aos mais velhos da aldeia. Vou contar-te tudo. Martim, nós estamos aqui na raia com a Espanha. Quer dizer, vivemos pertinho de Espanha. Este era um território muito disputado pelos nossos vizinhos espanhóis, ou castelhanos, como então lhes chamávamos. Apesar de termos vivido em guerra com eles, tivemos uma pausa num período em que partilhámos os mesmos reis, todos de nome Filipe. Tal como agora, vivemos nesse período em paz com o povo vizinho, com quem tínhamos boas relações. Mas a história escreve-se e reescreve-se a cada dia, e fartos do domínio espanhol, os portugueses revoltaram-se para colocar novamente um rei português no poder. Foi Dom João IV, Duque de Bragança. A esse episódio, que aconteceu em 1640, chamámos a restauração da independência, pois Portugal tomou novamente as rédeas do poder. Não sabia que as histórias de reis também tinham sido importantes aqui para nós, mãe? Sim, Martim. A partir de então, as populações viviam em sobressalto com medo do ataque dos espanhóis. Mas verdade seja dita, também nós, portugueses, tentávamos assaltar as localidades espanholas que se espalhavam junto à fronteira com Portugal. E vivíamos preocupados, quer com o ataque, quer com a defesa destas terras, transformando muitas vezes os habitantes em verdadeiros soldados improvisados. Certa vez, em Santo Aleixo, um ataque a esta terra ficou célebre para sempre. Como é um ataque, mãe? É uma batalha? Martim arregalou os olhos como se o sono também ele tivesse fugido do inimigo à pressa. Sim, filho, um ataque surpresa em 1644, que apanhou os nossos desprevenidos e que marcou para sempre o destino dos habitantes de Santo Aleixo. Castelhanos! Vêm os castelhanos! Gritou alguém, dando o alerta aos demais. Rapidamente, já acostumados, homens e mulheres tomaram as armas à pressa e correram a defender a sua aldeia. Martim Carrasco Pimenta, capitão mor, foi o líder na defesa da aldeia. Os habitantes de Santo Aleixo agarraram no que tinham. Tudo servia: armas, paus, pedras. Todos ajudavam a defender. O inimigo, com a ajuda de escadas, subia à trincheira, uma pequena muralha, para entrar em Santo Aleixo. Mãe, mas eles não tiveram medo? Era um povo valente, ninguém tinha medo e todos lutavam. Todos unidos, eram muito fortes, todos unidos para defender a aldeia. Mas a verdade é que os castelhanos eram muitos e rapidamente os habitantes conseguiram perceber que era um combate desigual. À sua passagem, os castelhanos destruíram as casas da aldeia. Muitos correram para o local mais protegido da localidade, a igreja. Daí, continuaram a disparar, atirando até pedras e tudo o que havia para afastar os espanhóis. Os feridos ficaram dentro da igreja, onde se sentiam mais seguros. E quem podia lutar subiu até ao telhado de onde, a todo custo, se tentava defender Santo Aleixo. Martim fazia uso da imaginação e do seu quarto conseguia ver estes bravos guerreiros e guerreiras lutando contra os invasores com todas as suas forças. E conseguiram vencer esta luta? Indagou Martim. Os castelhanos arrombaram a porta da igreja, entraram à força e uma explosão fez ir tudo pelos ares. Uma explosão? Uma bomba? Parece que lá dentro se encontrava uma grande quantidade de pólvora, dentro de barris, e que por acidente, ou porque os habitantes quiseram lutar até ao fim, se incendiou e fez explodir a igreja.
Martim percebeu que com a luta e a explosão muitas pessoas perderam a vida e pergunta: Mãe, mas disseste que era uma história de heróis, afinal, os espanhóis ganharam? A mãe de Martim passou-lhe a mão pelos cabelos, olhou bem fundo nos olhos do menino e disse-lhe: Martim, os espanhóis perceberam que a vitória pertenceu aos habitantes de Santo Aleixo. Neste combate, saiu vitorioso quem não teve medo, quem percebeu que a união faz a força. Nos melhores e piores momentos. Enfrentaram uma aldeia de heróis, mas a aldeia ficou destruída. Sim, filho, a aldeia ficou destruída. Muitas pessoas morreram e até o nosso capitão, Martim Carrasco, ficou gravemente ferido. Mas de esperança e alegria se faz o futuro, e este povo não se deixou destroçar. Sabes que muitos dos sobreviventes receberam até recompensas do rei? Pouco a pouco, a aldeia reergueu-se. A igreja reconstruiu-se. Os sobreviventes voltaram. Refizeram as suas famílias. Surgiram novos habitantes. E a alegria foi voltando. Santo Aleixo reergueu-se das cinzas. A história de Santo Aleixo ficou conhecida por todos. A audácia e a coragem dos seus habitantes foram faladas por todo o país, pela coragem com que enfrentaram o inimigo. Este episódio na nossa história ficou conhecido como a maior façanha que os séculos conheceram. Mãe, o que acabaste de me contar foi mesmo muito importante, não foi? Tão importante que mais tarde, em 1957, o nome da aldeia mudou em homenagem ao povo e a estes acontecimentos. A aldeia começou a chamar Santo Aleixo da Restauração. E já pensaste que, passados 400 anos, ainda ninguém deixou que esta história ficasse esquecida, Martim? Temos que estar mesmo muito orgulhosos por esta história, mãe. Vou querer contá-la também aos meus filhos. Martim finalmente fechou os olhos, recostou-se na sua almofada fofinha e adormeceu. Nessa noite, teve sonhos fantásticos. Defrontou o inimigo que atacava a sua aldeia e no seu sonho reescreveu a história de Santo Aleixo da Restauração. E tu, como reescreverias esta história? Com recurso a texto ou a imagens, imagina um outro fim para esta história que acabaste de ler.